Boa noite a todas e todos. Nós estamos iniciando, então, a conferência de abertura do 7º Enon Parque. Hoje nós teremos a palestra do arquiteto Solano Benítez, intitulada A Forma Segue o Clima. Eu passo a palavra para o professor Miguel Buzar, que irá realizar a apresentação do palestrante. Por favor, professor Miguel. Obrigado, Jas. Boa noite a todos. Obrigado, Solano Benítez, por aceitar o convite para proferir essa palestra, conferência de abertura. Solano Benítez é um arquiteto, como todos sabem, paraguaio, nasceu em Assunção em 1963. Ele foi graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional de Assunção, a FAUNA, em 1986. Fundou diferentes grupos onde tem desenvolvido sua atividade profissional. Atualmente ele trabalha na Jopoi de Arquitetura. Recebeu inúmeros prêmios e distinções nacionais e internacionais, individual e coletivamente. Então, alguns exemplos desses prêmios. O prêmio Década de 1999, da década de 89 e 99, do Colégio de Arquitetos do Paraguai, o CAP. Em 2000, foi finalista do 2º prêmio Miss Van der Rohe para a América Latina. Em 2008, recebeu o prêmio Swiss Architectural. Em 2011, foi eleito arquiteto do bicentenário pela Associação Paraguaia de Arquitetos, APAR. Em 2012, foi eleito membro honorário da American Institute of Architects. Em 2016, recebeu o Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Em 2021, o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Assunção. Em 2021, recebeu o Prêmio Global de Arquitetura Sustentável, né, Global Award for Sustainable Architecture. Solano defende a ideia de construção eficiente, com economia de materiais, de forma a causar o menor impacto e trabalhando melhor a capacidade das pessoas, buscando com que se faça mais e não só a repetição da regra. Vários de seus projetos possuem o tijolo como elemento principal, como a abóbada de tijolo armado para o Centro de Reabilitação em Centro de Reabilitação Teleton em Lambaré, Paraguai, e a parede de tijolo ausente projetada para o Centro de Atividades Culturais em Córdoba. Agradecendo muito, muitas graças, agradecendo muito a presença e o aceite do convite por parte do Solano, passo a palavra a ele agora para proferir a conferência A Forma Segue o Clima. Muito obrigado, Solano. Olá, queridíssimo amigo, que é bom de estar aqui, é uma coisa incrível, eu sei que nós abusamos um pouquinho durante a pandemia do uso do Zoom, mas a verdade é que é uma coisa muito boa, que faz que as pessoas fiquem bem perto e que podamos ter tempo para conversar. É para mim uma honra poder acompanhar seu encontro. É também um pouco surpreendente, porque todos vocês são pesquisadores, no termo oficial, que são profissionais de fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu também tenho uma incrível reputação, sou considerado um experto em fazer tudo aquilo que eu não sei fazer. Porque, em torno à ideia, a importância do conhecimento, o ser humano se convoca nas universidades em torno a 3 ideias fundamentais. Uma, que é o custódio do conhecimento. Se a universidade não custodia esse conhecimento, é possível que esse conhecimento desapareça. Segundo, a difusão do conhecimento, que é importante, porque não somente é importante conservar aquilo que vai ser importante como uma ferramenta de futuro, também é importante, ou uma das estratégias para conservar,
é aquela de poder dizer, de poder dar uso daquelas descobertas. Mas a terceira condição que é transcendente para as universidades é não somente custodiar e difundir. A terceira condição que faz que as universidades sejam verdadeiramente importantes é para produzir um novo conhecimento. A produção de novo conhecimento é a tarefa principal como ferramenta para tentar cambiar aquela brecha que temos entre as pessoas que no mundo inteiro moram em condições de pobreza ou miséria e tentar cambiar esses números em potenciais e em amparo para todas elas. A verdade é que o exercício nosso, como arquitetos, nós estamos comprometidos a custodiar e a produzir a habitabilidade do homem enquanto humano, enquanto ele tenha a aspiração de ser um humano. Portanto, a possibilidade sempre de exercício não tem nada a ver com as vontades e os desejos primários de um possível não cliente, porque essa individualidade, a exaltação dessa individualidade não é transcendente, mas sim a oportunidade que elas nos otorgam de satisfazer suas demandas, mas ao mesmo tempo empreender a consideração de questões que pudessem sair em amparo daqueles que estão, digamos, em umas condições limites. Portanto, é uma sorte de dever para todos nós tentar fazer esse caminho, não somente de ostentação, do conhecimento, a erudição, em torno a como culturalmente nós habitamos no mundo, é também, ao mesmo tempo, nossa obrigação velar porque essas possibilidades de morar melhor, de custódio e amparo da vida, sejam disponíveis, estejam ao alcance de todos. Então, se essas condições de operatividade da nossa disciplina não resultam em amparo de todos nós, então nós temos que inventar esse mundo novo no qual nós, desculpem esse portunhol mas faz muito tempo que não vou para Brasil, desculpem. Tentar construir uma sociedade melhor. A ideia da construção sempre foi disponibilizar a matéria, transformar ela em materiais, em condições para poder sair em amparo da vida das pessoas. E essa construção que inicia sempre desde o primeiro fato de procurar uma sombra contra a luz forte, tropical do sol, até aquele espaço mais fechado e ultra sofisticado para morar, sempre são actos que requerem o tempo todo definir ou redefinir, ou ainda melhor, talvez refinar, ter ainda mais finos, mais claros os finais, os propósitos daquilo que nós fazemos, para tentar, em amparo das pessoas e com a vontade de que nosso trabalho constitua uma diferença na sociedade, seja transcendente e importante para todos. Esse é um pouquinho o rol que todos nós temos, e essa é a importância
de intentar pesquisar, não para sofisticar aquilo que nós já conhecemos, não para fazer variações sobre aquilo que já foi observado como uma possibilidade, sino o tempo todo para tentar que essa ferramenta tenha sua finalidade mais certa, mais próxima ao custódio da vida, para que a gente tenha a possibilidade de morar melhor. Bem, nesse sentido, eu he tratado o tema todos esses anos, porque se você olha bem, alguns já temos alguns cabelos de prata, muitos. Assumando a experiência que já começou muito tempo atrás. Eu acabei a minha formatura no ano 86. E já, talvez uns anos antes do fim da carreira, eu já estava trabalhando e observando as condições do estado do arte, das possibilidades que a tecnologia, a técnica tinha no Paraguai. Então, as perguntas sempre foram as mesmas. Como é possível que nós, ante um sol que seca as pessoas, ante uma chuva que produz gripe e enfermidades, ante uma condição ante a incapacidade de nosso corpo de adaptar-se a condições diferentes do tempo e do clima, tentar com a máxima inteligência, com o maior raciocínio, fazer do amparo uma condição importante. Então, no caso, num orçamento que talvez nessas épocas o motivo principal de exercício profissional de muita gente, somente intervêm dois fatores para observar aquilo que nós vamos fazer. Um, que é o custo dos materiais, e dois, que é como é possível que aqueles materiais sejam convocados, talvez os protocolos para construir, a mão de obra, o maestro canteiro, fornecedor de concreto, de tijolo, de estruturas de aço, etc., etc. E com esses dois elementos, nós temos que ser capazes, atendendo essas duas condições, que são as que regulam normalmente as condições do nosso exercício, ser capazes de produzir aquilo que naturalmente todos nós temos, que é na verdade, um processo bem vinculado não com a fé, mas sim com a religião, no fato de compreender que a palavra religião provém do religare, voltar a atar, voltar a unir, voltar a fixar as coisas. Portanto, o raciocínio inteiro que faz que nós compreendamos que o conhecimento é a construção das semelhanças, é ligar, é religar, é voltar a amarrar em processos racionais aquelas oportunidades que ficam perto de nós e que tradicionalmente a natureza está mostrando como é que ela é capaz de transformar esses recursos em condições variáveis, fazem de uma ser muito vinculado com a ideia da religiosidade, de voltar a buscar as condições complexas e completas do existir do ser humano. Bem, já falei demais, eu acho, mais de 10 minutos para uma abertura, horrível portunhol. Minhas desculpas por isso, mas vou tentar passar
rapidamente, porque eu acho que temos 45 minutos, agora já são 30, para tentar olhar algumas coisas e poder explicar como é que essas ideias vão ficando e sendo convertidas em pensamentos escritos com pedras. Então, se vocês me permitem agora, vou tentar fazer isso aqui. Bem, na minha formação, muito tempo atrás, a gente os professores eles me ensinavam, né, falavam assim: você tem que ler Le Corbusier, tem que ler Reich, tem que ler Mies van der Rohe, esses são os maestros. Eu pensava no meu interior: jamais vou ler essa coisa, para ser como vocês, não. Eu não queria contaminar as possibilidades do meu pensar, comprometer com essas ideias que faziam que essas pessoas sejam como eram. Mas quando eu deixei de olhar a história da arquitetura como uma história da cultura, comecei a compreender como aquilo que era nombrado, celebrado, na verdade, nós podíamos contar uma outra história, agora sim a história da técnica. O Le Corbusier que eu comecei a compreender, a entender, estava aí. Então, você pode olhar a redução das paredes. Você olha meu ponteiro aqui? Você olha bem? Sim, ok. A redução do material é a condição estrutural onde ele é fixado para que pudesse resistir às distintas forças. E que, quando já não se precisava simplesmente a forma, a curva, conseguia fazer o mesmo substituto. É aqui para poder produzir os vãos da Fenêtre Longueur na Ville Savoie, ele colocava-se a quantidade precisa de concreto. Talvez essas ideias se expressavam melhor na Casa Errázuriz, onde, como ele tinha simplesmente a mesma peça de madeira, quando a quantidade de peso de aqui arriba era maior, a abertura podia ser menor, e quando tinha menos peso, a abertura podia ser maior, e começava a observar uma outra maneira, uma outra inteligência. Bem, eu aluguei um prédio no meio de Assunção, eu estou exercendo minha vocação desde o ano 86, portanto, 86, 96, 06, 16, no 26 vão dar 50, eu acho, não, 60, perdão, 50, sim, 50, 40 anos, 40 anos, eu não sou muito bom para as matemáticas, mas 40 anos de exercício. Naquela época, eu consegui esse prédio aqui e tinha ganhado uma certa quantidade de dinheiro. O que eu sabia é que com essa quantidade de dinheiro eu não podia construir, porque o que a escola e a disciplina tinham me ensinado é que eu tinha que construir com $400 o metro quadrado. Eu precisava de uma oficina de 100 metros, então eu tinha ganhado $5.000, eu tinha que construir a $50 o metro quadrado. Mas, então, aquilo que eu sabia já não era possível de me assistir. Então, tinha que começar a pensar de uma outra maneira. E essa outra maneira de pensar... agora, não sei... Essa outra maneira de pensar me aproximou a compreender que, por exemplo, uma parede, quando você faz uma parede assim, de um espessor muito pequeno, coloca carga aqui arriba, o que vai acontecer é uma flexocompressão no médio, vai aparecer o pandeio. Portanto, todos os manuais técnicos de construção falam que não é possível colocar as paredes de tijolo em pé para receber cargas de arriba. É a pior coisa que você pode fazer em uma parede que está trabalhando como uma estrutura,
é fazer-lhe um buraco, porque o buraco é o lugar onde ela se vai quebrar, seja já uma janela, seja uma porta, etc. Então, a pior coisa que nós podíamos fazer era abrir aqui no meio da parede uma ventana. Mas, se você pensa que a ventana que você vai abrir aqui não é uma ventana, na verdade é uma janela. É a janela que nós... Desculpe, a janela é a palavra. Não é uma janela, é uma viga central dentro da estrutura. Reduz a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tijolos aqui, 6 tijolos aqui abaixo. É com a estrutura, com a janela no meio, ela já não é somente para colocar um vidro, ela está trabalhando constantemente. Portanto, se nós temos aqui dentro um dintel de 2 tijolos e um aço, quando temos muito peso, a janela tem que ser pequena. Quando já não tem peso aqui arriba, a janela pode ser maior. É coisa assim. Com isso é que você pode fazer uma diminuição real de materiais. Ao mesmo tempo, o que acontece aqui é que todos os recursos que nós temos, desculpa, para acondicionar o espaço aqui no interior, estão no Paraguai, num país que tem 50 graus, que quando essas condições estão presentes no sol. Mas se você construi para que os árvores, as sombras sejam presentes, e a obra nunca está exposta ao sol, você pode reduzir a quantidade de material para dividir o interior do exterior. Então, com isso, e fazendo que o material inteiro, ainda por fora do que as normativas sugerem para você, você pode obter uma série de recursos que agora são muito mais econômicos, porque utiliza a metade de material. Incluso nós compramos tijolos já de uma construção pré-feita, da demolição, no caminhão, arribaram para o canteiro do escritório, uma quantidade de eles quebrados. Então, pela primeira vez, eu imaginei uma forma, sobre a forma, uma cama de areia, sobre a cama de areia, a possibilidade de trabalhar com o tijolo de ponta, e aí, entre tijolo e tijolo, vão os aços para produzir uma laje cerâmica armada aí. No interior, era tudo madeira de baixa densidade, como eram os termos naquela época, e a janela somente, porque luz é igual a calor. Portanto, a janela tem que ser bem pequena, e dentro da penumbra, da construção da penumbra, você pode utilizar o ordenador com qualidade. E esse era o ambiente interno daquele escritório naquela época. Por suposto, como vocês conhecem, as histórias enquanto a Brissolei, como é possível que o edifício seja sensível ainda na modernidade, na Europa, a ideia de um Brissolei era assim, por a declinação do sol, por as condições do vento, etc. Mas em Sudamérica é assim, você conhece, isso está aí na terra de vocês. Portanto, a construção das sombras são para nosso país uma condição demandante total. Então, a maneira mais econômica de poder fazer é utilizar a menor quantidade de materiais. Mas para poder fazer isso, não somente temos que utilizar a menor quantidade de material, também temos que transformar a maneira de construir. Porque se você coloca um tijolo sobre o outro, vai demorar muito, porque tem que colocar a linha horizontal, a plomada, etc, etc. Mas nós fazíamos essa parede sobre o chão e levantávamos ela, ainda usando um tijolo no meio, para conseguir um painel pré-fabricado assim. E com esse painel, nós começamos a trabalhar os brises para acondicionar o interior dessas estruturas. Então, com o material mais econômico, com aquele material que tem
o protocolo mais extenso dentro da história da construção, que é o tijolo, nós imaginamos, afrontamos o desafio de construir de uma maneira distinta ao protocolo tradicional, pré-fabricando essas paredes ou esses painéis no chão e completando essas estruturas para que não somente pudessem fazer as sombras, sino também pudessem deter ou suportar as cargas que elas manejavam. No caso de outros maestros, como você puderam olhar aí, faziam ver as condições em torno ao tijolo, sempre demandavam o que o tijolo deseja. Na presença de Luiz Kahn, ele sempre fala que o desejo do tijolo, mas o tijolo não deseja nada. O tijolo é como qualquer material, é a condição do arquiteto que faz que um simples tijolo é uma maneira tradicional de fazer coisas, nesse caso, uma forma feita da maneira pior possível. Tivesse em cima sobre aquela forma uma camada de areia, de maneira tal que seja sempre a diagonal que outorga 1 centímetro de mais a peça, ou vertical ou horizontal. Sobre essa forma, que na verdade é assim, está a areia. É a areia que é utilizada para fazer a perfeição da curva em cima. Então, o processo de fazer a forma é muito rústico e muito rápido. Somente tem que levar um peso extra de essa condição de areia. Isso que permite depois colocar os tijolos assim, não fazer a travação, porque os aços vão aí, e também cada 3 ou 4 tijolos no outro sentido. O concreto que se utiliza é um concreto absolutamente sobre-hidratado, porque o que acontece é que o nosso tijolo, um tijolo muito poroso, como tudo tijolo poroso, absorve uma quantidade instantânea de água. Também tem lá abaixo areia, parte da areia pega o excesso de água e mantém a condição do curado dessa peça para que ela pudesse resistir mais comodamente. E quando já tem feita a viga de arriba, tudo esses elementos já fechados, começa a aparecer a vocação que nós pedimos para construir de uma outra maneira, de uma outra lógica, convocar com uma lógica distinta aos materiais. Então, se você faz o plano dessa parede, desenha que o tijolo vem aqui, e dá isso para um maestro canteiro, é possível que o tempo que ele precise para poder construir essa parede seja eterno. Mas se você mostra que é possível imaginar um pré-fabricado assim, você já tem tudo para fazê-lo de uma maneira muito rápida, muito eficiente, e já disponer disso. Então, essa aqui é a obra que eu fiz, né, nessa época. O custo do metro quadrado de essa construção é próximo a $115 um metro quadrado, quando o custo da construção, uma construção normal, está perto de $400 um metro quadrado, mas essa aqui tem mais de 700 metros, as luzes são mais de 15 metros, com balanços de 3 metros na frente e do outro lado, e tudo isso custou $110 um metro quadrado. Então, nada é sofisticado em termos material. O chão é de cimento queimado, as lâmpadas, cables, se diz cables? Não sei. Cables e lâmpadas muito simples. As aberturas são aberturas muito comuns, mas suplementadas umas com outras.
é a maneira em que trabalham as estruturas, ligam, pegam essa estrutura aqui e aqui, de maneira tal que esse seja um balanço, esse seja um balanço e a estrutura se... Portanto, não tem uma outra estrutura suplementar, é só a maneira como você imagina onde tem que descargar e como uma porta comum pode satisfazer um câmbio de escala como esse. Então, é assim como está a casa hoje, é mesmo a ideia de uma habitação, no caso de um patamar normal, talvez seja assim, 2,10 metros, 2,30 metros, 2,40 metros, mas essa habitação tem mais de 5 metros de alto, porque se abre perto na manhã, se acumula o ar aqui arriba, e que começa a esquentar e a descer. E depois, quando já o sol descende, você abre toda novamente, e a ventilação começa a airear tudo. Então, você tem aqui a janela que dá ao oeste, mas, ao mesmo tempo, uma janela que permite a visão total do bairro. E esse tijolo aqui, de tijolo em pé, coloca a isolação, o isolamento no interior da habitação, de maneira tal de reduzir a quantidade de material que precisa, no caso, utilizar o ar-condicionado ou coisas assim. Então, tudo é pensado de uma maneira estrutural, tudo é convocado no auxílio da condição climatológica. O material sempre somente está pensando o tempo todo como é possível com a utilização das coisas mais, das estruturas mais cotidianas, conseguir dar um pequeno aporte de transformação, não de sofisticação, não para fazer a mesma coisa, mas com um robô que faz que apareça a cara do decano da universidade no muro da sua casa, etc., que para mim aquilo não tem jeito nenhum, mas ou para tentar especificamente trabalhar com a textura do material recuperado e tal, que tampouco tem, eu não tenho nenhuma observação em contra da utilização desses recursos, mas no caso, nesses 40 anos de exercício, o que acontece é que nós tentamos o tempo todo não liberar protocolos para construir que as pessoas tivessem ampliado o seu catálogo decorativo, sino transformar as condições de execução e de uso dessas peças. Então, sempre estamos assim, a transformação ainda desse espaço na própria casa para reconvertir isso em Jopoi, que é a minha atual escritório, simplesmente cortamos a escada aqui para poder continuar, porque a escada de hormigão de concreto estava aqui, para poder continuar caminhando aqui. Nós jogamos fora essa parede que estava aí. E, no caso, em cada lugar onde nós tínhamos uma parede que jogávamos fora, que estava trabalhando estruturalmente, recebe essa coluna de reforço. Essa foi a lógica para fazer isso. Não sei, podemos falar disso, mas eu acho que foi a primeira ou a segunda vez que nós estamos tentando utilizar o material. No caso, tínhamos umas condições iniciais de utilização de estruturas como essa aqui, e a disponibilidade de material já não era o mesmo, portanto, nós começamos a imaginar que coisa nós podíamos fazer com o tijolo quebrado, que a própria demanda de transformação da clínica proferia para nós. Então, imaginamos construir isso contra uma forma. E com a forma e com a curvatura para dar uma condição de estruturação, começamos a pesquisa. Primeiro com uma
X aqui e uma outra aqui. A segunda que hicimos, essa foi aqui a primeira. A segunda que fizemos foi essa aqui, onde a X já era completa, não eram dois, era somente uma, mas os tijolos estavam de pé assim, de 25 centímetros. Então, os movimentos que tinha essa bóveda aqui em relação aos reforços da X eram muitos, mas aqui a rigidez dos arcos eram muito grandes em relação à bóveda que está aqui. Portanto, essa diferença fazia que se quebre o encontro de uma com a outra. Então, precisamos fazer a terceira, que é essa aqui, onde a X já agora é menor, e com essa X nós conseguimos estruturar o tempo tudo, os materiais tudo. Com esses materiais quebrados, nós fazemos esses prefabricados, como mostrei lá. Essa, então, é uma parede, mas, ao mesmo tempo, um móvel para colocar aqui os livros. Basta colocar aqui simplesmente uma madeira, ou para colocar aqui um porta-lápis, qualquer coisa assim. É com essas ideias que nós conseguimos transformar a um custo muito reduzido todas essas estruturas. E cambiamos já a escada da pré-fabricação para que agora sim sejam 3 tijolos, 3 tijolos, 3 tijolos, trabalhando juntos. E com eles começamos a fazer esse triângulo aqui, ao lado de esse outro aqui, e o aço vai aqui, vai aqui, vai aqui e vai aqui. Então, começa a ser uma estrutura de barras de tijolo curvas, porque a verdade é que nós não estamos pensando em termos de fazer uma bóveda que trabalha com pressão e tal, porque aquela ideia também tem seus limites, mas pensando que o que nós estamos fazendo, uma estrutura de barras de tijolo, que é uma maneira diferente de olhar sobre a tradição de utilização do tijolo, porque o tijolo servia para fazer bóvedas, para fazer arcos, para fazer cúpulas, etc., etc. Quando aparece a possibilidade já não de ser uma superfície unilaminar, sino ser uma estrutura de barras, nós curvamos essa superfície de barras somente para ser mais eficiente. No interior de tudo isso, nós também podemos colocar os tijolos em pé assim, porque trabalhamos contra uma forma. E contra essa forma, nós podemos fazer uma série de novas considerações, porque é muito difícil colocar o tijolo assim, mas se você faz isso contra uma forma, já está feito. Então, no interior dessa estrutura, claro, normalmente nós temos pirâmides sobre as obras para nos defender das águas. Mas nós colocamos as mesmas pirâmides, só que em sentido inverso. Assim, 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 com as colunas aqui, aqui, para juntar essas águas e fazer que seja fácil recolectar tudo. E todas essas paredes são de tijolo armado. Um pouco, o primeiro metro sim tem reforço de concreto, porque a força é muita, mas de aí até o apoio na viga de concreto, esses são somente lajes cerâmicas de 4 ou 5 centímetros, com um pouquinho de cobertura no exterior, que é assim. Então, esse é o espaço do natatório para eles, essa estrutura da bóveda que eu estava mostrando como se construiu. Quando acabamos de fazer isso, eu fiquei desconvocado de fazer tudo isso. Na verdade, também era um processo bem complexo, porque tudo isso aconteceu na época em que nós tivemos uma desgraça, uma obra, onde uma viga de concreto com os colaboradores que eu tinha na época, caiu um pedreiro
morreu nesse processo. Então, fazer novamente, mas foi fazendo em rigor aquilo que os engenheiros da época tinham mandado fazer. Então, para nós foi um momento assim muito difícil, onde tínhamos que, por um lado, não desaparecer as intenções de trabalhar em amparo da sociedade, explorando novas formas, e, ao mesmo tempo, tentar cumprir com os requisitos próprios dessa. Mas a afectação era muito importante, porque, incluso, essa obra aqui se convirtió en refugio emocional para mí, para as pessoas que trabalhavam comigo naquela época, porque ao mesmo tempo que essa obra, esse tempo demandava a minha presença aqui, também demandava a minha presença nos tribunais. Nós, finalmente, para poder trabalhar com a consciência tranquila, o que nós fizemos foi, antes que o processo marcasse a culpabilidade de alguém por aquele lamentável sucesso, nós assumimos que nós somos contratados como responsáveis. Portanto, a primeira coisa que fiz foi, em amparo das famílias, ainda sem processos judiciais, ainda sem a presença da fiscalia, etc., tentar fazer o amparo da família do pedreiro que ficou aí. E, ao mesmo tempo, tentar ter a tranquilidade e também em amparo da família de quem tinha me contratado para fazer aquela obra. Então, depois de amparar e responder com meu patrimônio a todas as demandas, eu vinha aqui a continuar pensando como era possível de sair em defesa as possibilidades para todo mundo. Então, essas obras assim são, de uma maneira, muito importantes, porque principalmente significava a possibilidade de resiliência ainda no exercício profissional, porque ela é muito demandante emocionalmente quando você faz essas coisas. Então, também depois, era fácil imaginar como era possível construir esse arco aqui, que é a mesma história, somente um pouco mais grande que o outro, que fizemos em Assunção, somente que esse aqui era na Bienal de Veneza. Então, finalmente colocamos mais de somente 1.872 tijolos para fazer essa boda. Com 1.872 tijolos, você somente pode construir uma habitação de 3 metros por 3 metros por 2,40 metros de altura. Mas essas experiências que nós sostuvimos no tempo, deram novamente para poder mostrar aos engenheiros calculistas do Paraguai, os próprios cálculos que eu fiz na época do primeiro escritório que mostrei, depois que compartilhei com novos engenheiros de aqui do Paraguai, depois da Espanha, onde tínhamos que ter a certificação de engenharia na Europa para um território sísmico, e finalmente dos engenheiros patrimoniais italianos para poder construir tudo isso na Lagoa de Veneza. E quando fizemos isso, mostramos ao mundo que era possível de repensar as condições mesmas do material, somente que imaginando que é uma outra expressão mais de compromisso com o nosso tempo, nossa sociedade. Construímos esse espaço aí que tinha a utilização, o uso, um uso muito interessante, que era que as pessoas que ingressavam nesse lugar
se beijavam, emocionados ante a dimensão dessa. É na terra onde talvez a arquitetura, paládio, toda a tradição do tijolo romano tem muito a ver com com a evolução da técnica romana, como é o caso de Veneza, poder fazer um pequeno aporte que repense, que novamente pudesse otorgar outras considerações para o repertório da disciplina. Assim começamos, então, com aquela primeira laje, com aquela primeira bóveda, que essa sim foi pensada como uma bóveda com os reforços em si. Começamos a imaginar que podíamos prefabricar já agora com materiais recicláveis, e com aqueles não somente fazer fechamento, coisas assim, não, estruturas, mais de 12 metros de balanço aqui, somente para poder suster essa viga aqui, que vai aqui no centro. Acá temos uma que descende sobre essa coluna aqui, uma outra que está um pouquinho mais arriba, que descende, mas para suster essa viga aqui no centro, nós utilizamos o balanço. Quando nós fazemos que, para suster isso, a vontade dessa estrutura aqui em balanço por suster tudo isso. E utilizamos absolutamente o material de recupero, mas agora convocado com outro critério. Acontece que nas guerras, ou acontece que no caso dos terremotos, as pessoas amanhecem nas cidades ou olhando suas casas que han desaparecido, porque agora tudo aquilo que eles conheciam como técnica para levantar as paredes, o dinheiro que eles utilizaram para poder pagar os pedreiros, etc., agora já não tem. Então, tudo isso, toda essa matéria somente pode ser para fazer um recheio em algum lado. E eles estão muito aflitos, imaginando que agora não tem mais nada. Mas, na verdade, eles estão rodeados de matéria e de oportunidades para repensar tudo aquilo que sempre está em disposição para eles. É assim como se faz isso, é assim como se faz essas estruturas, e seguem na mesma lógica de aquilo que já expliquei anteriormente. Quando nós transformamos, por exemplo, casas que são feitas com um monte de quartos, pequenos banheiros, uma outra habitação, um pátio, outro banheiro, um espaço livre, etc., o que nós fazemos é tentar suster todas as condições pré-existentes com estruturas que pudessem descer em 4 pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui atrás da câmara, o peso mais significativo do teto que estava aqui, que quando nós jogamos fora todas as paredes e todas as estruturas secundárias, ele fica somente volando. E quando jogamos fora todas as paredes, aí nós temos material para fazer esses prefabricados e com eles fazer o suporte da exposição que logo vai ser colocada aí. As portas imaginam condições distintas, como o fato de ter somente fechamento uno, porque uma porta normal tem uma estrutura aqui e depois tem o plywood, madeira aqui e madeira aqui. Nós transformamos, colocamos uma só madeira aí, e depois a estrutura por fora e por dentro. Então, temos coisas assim, e com isso ainda fabricamos até a maneira como se fecham essas estruturas. Então, é assim que nós imaginamos que tudo o que já o planeta pagou de energia para produzir esses materiais, nós temos a obrigação de um olhar diferente que permita a reutilização de tudo isso, agora com condições mais eficientes, mais econômicas, etc. As condições para trabalhar em França foram muito parecidas a trabalhar em Veneza. E para fazer, por exemplo, essa construção que tinha
quase 1,50 m, 6 metros de alto por mais ou menos 15 metros de largura, não, de largura, foi feita totalmente imaginando o seguinte: nós utilizamos tijolos quebrados dos processos da recuperação, de demolição, da transformação das obras no Paris. Mas para a colocação desse concreto aqui, o que você não acha, não consegue olhar, é que ele é um concreto armado, que utiliza fibras metálicas e fibras no interior para substituir todos os aços. É que as condições do concreto, um concreto de alta eficiência, é que esse é fabricado assim como um painel. Assim, é para colocar o seguinte: nós utilizamos aqui, por exemplo, concreto de reparação, que é grouting, que todo mundo tem. Então, nós combinamos as condições do melhor desenvolvimento do estado do concreto e da construção, e conseguimos fazer estruturas que, por forma, elas parecem que estão dançando, mas, na verdade, cada inclinação faz que a estrutura seja capaz de suster todos esses 6 metros e suportar sem peso aqui, e a possibilidade de existir um terremoto, tudo isso. Então, todas essas estruturas estão calculadas por os engenheiros patrimoniais, por as condições de segurança, etc., etc., etc. E tudo isso foi assim porque, se você olha aqui atrás, tem um árvore incrível que foi cultivado por Baudelaire. Então, o que o arquiteto Nouvel, que fez esse edifício, fez foi convocar ao melhor da técnica francesa para desenhar e fazer essas portas assim. Imagine uma porta de mais de 6 metros de vidro, sem nenhuma outra condição. Ele convocou ao melhor da matéria e da tecnologia de França para, em amparo e custódio de esse árvore que está aí no pátio ao outro lado. As minhas hipóteses foram fazer exatamente a mesma coisa, construir para ainda se olhar esse árvore que está aí no interior, para que não seja negado e possa ser observado sempre o trabalho do estado da arte na engenharia e arquitetura na França, mas construir com o material mais comum, menos sofisticado e com a mão de obra menos sofisticada que nós pudéssemos conseguir, para precisamente poder utilizar o enorme potencial das pessoas para construir em auxílio de suas vidas, e não somente esperar que sejam os auxílios econômicos do Estado quem deem a eles as oportunidades para morar melhor. Estive aí, ela era parte como posso dizer, de uma exposição que era geometria na América Latina, no Centro Cultural da Fundação Cartier, no centro de Paris. Bem, e essa mirada que acompanha as possibilidades, o olhar com os maestros, também acompanha no desenvolvimento, o entendimento de outras maneiras de construir. No caso, você, professor, nombrou os tijolos ausentes, que era uma outra obra que eu fiz em Córdoba com meu amigo Ricardo Sargiotti e Maria Roveira. Mas aqui nós fabricamos tijolos crudos, sem levar, sem que eles estivessem queimados. Então, quando se faz a parede toda, depois de fazer e colocar o concreto, nós utilizamos aqui, você pode olhar, uma hidrolavadora que
faz desaparecer os tijolos e começa a aparecer essa celosía assim, que serve para que a obra tivesse o interior completo com vidro, mas ao mesmo tempo protegido do sol e do excesso do calor. Então a casa, que é uma casa que toda a periferia é de cristal, tem no frente plantas e uma condição de filtro de luz para poder acondicionar a própria casa. Bem, e essas histórias vão acompanhando, mostrando distintos momentos, distintas extensões. Aqui, no caso, eu estava desenhando e trabalhando com uma estrutura de aço eletrosoldada, que você pode olhar aqui, a rigidez da geometria da malha eletrosoldada nesse senso, aqui, aqui, aqui. Bem, então estamos trabalhando novamente em um outro formato, que é imaginar essas paredes como se fossem paredes de concreto armado, ali gerado por peças cerâmicas, e armado com uma estrutura eletrosoldada no interior. Ou, no caso, fazer, por exemplo, simplesmente painéis pré-fabricados que pudessem convertir-se e trabalhar como curtain wall, como muro-cortina. Em México, ao lado da obra do Álvaro Siza, de Tadao Ando, que está para lá, etc., etc., nós fomos convocados para fazer... Desculpe. Fui convocado para fazer esse pavilhão, que é o pavilhão do composto. Você pode olhar como essa parede não toca solo, fica sempre expandindo a inércia dos movimentos, a resistência dos ventos e dos temblores próprios da zona sísmica, da área sísmica em México. Finalmente, os materiais sempre são convocados em amparo de das ideias que fazem a integridade de nossa vida. Nesse caso, essas 4 vigas de concreto que estão cobertas de espelho no interior determinam um lugar onde a expansão do olhar e a provocação específica de a renovação da possibilidade de entender o espaço sem limites e a existência em paralelo das imagens que colocam no interior aquilo que está no exterior e que produzem a expansão da maneira tal que o espaço interior, na verdade, fique formando parte, essa outra viga, formando parte de uma outra experiência, faz ao entorno onde, por vontade de meu pai, ele foi enterrado aqui no interior desse quadrado de concreto, formado por 4 vigas, 4 colunas, 4 espelhos e uma fossa. Então, esse lugar é um lugar onde nós podemos estar em contato e visibilizando mundos que no normal da nossa observação não podem estar presentes. Então, a duplicação, a multiplicação das pessoas, a existência em planos sucessivos. Aqui está meu filho com os pés no chão e aqui ele está flotando como ele habita em meus sonhos. É a parte de meu pai que ainda vive em meu filho, vai ao encontro dele em um outro plano, uma outra condição, em amparo de uma outra necessidade humana de reconhecer quem somos nós no passado, hoje e no futuro. Bem, essa é uma síntese, desculpa, muito rápida para estar em tempo,
das coisas que para mim são interessantes de meu exercício profissional é que, bem, eu espero que seja um motivo mais de estímulo para que, não para que as pessoas sejam eruditas e observem isso que eu fiz como um recurso decorativo, sino para que as ideias que de aliento coloquei nesses materiais, nessa matéria, em auxílio da nossa existência, em rigor, plenamente acompanhando o nosso existir em um lugar com um clima, com um lugar com uma condição social, etc., determinada, pudessem otorgar a todos nós uma vida melhor. Então, eu sinto que eu não sou um operário de uma disciplina que está fechada, ao contrário, é por isso que tampouco tenho que defender nada do que eu fiz. Todo mundo pode usar e pode utilizar aquilo que já foi posto aí para que qualquer pudesse usar. Mas a coisa mais importante, o desafio mais importante, o que eu preciso ter cada vez mais colegas tentando transformar em solidariedade com aqueles que não têm nada, a possibilidade de um existir melhor. Ninguém de nós vai estar bem se os outros não conseguem estar, não conseguem fazer sua vida de uma maneira diferente. Então, em auxílio dessas condições, é que nós temos que aproveitar cada oportunidade de projeto para empurrar um pouquinho mais o rango de oportunidades em defesa e em custódio para fazer o ponte que seja capaz de levar a vida das pessoas de suas condições difíceis a merecer ou a conseguir uma vida melhor para cada um, para eles, seus progenitores e seus filhos, e os filhos deles. Um abraço para todos, e se alguém quer me perguntar alguma coisa, eu acho que ainda temos tempo. Então, bom, inicialmente, obrigado pela palestra, maravilhosa. Acho que uma das propostas nossa, uma das propostas nesse encontro é justamente repensar, né, a parte do grave momento que nós tivemos aqui nesse país, repensar, refazer os caminhos, né, da arquitetura e do urbanismo, da pesquisa em arquitetura e urbanismo, da necessária, né, coligação da arquitetura e urbanismo com as necessidades sociais, com os problemas urbanos. E uma das questões presentes no refazer é justamente olhar, né, de uma maneira diferente para várias coisas, inclusive, né, para as arquiteturas dos nossos países vizinhos, né, para os nossos colegas arquitetos vizinhos, coisa que, em geral, o Brasil se mantém muito afastado, né? Então, trazer você, né, para esse, ainda que virtualmente, para esse encontro é um primeiro passo, né, no sentido de reverter, né, esse, digamos assim, isolamento, né, que tem sido vencido ao longo do tempo, mas que ainda temos muito para percorrer, criando redes de contato, redes de discussões, redes de produção, né? É inevitável, olhando a sua obra, olhando a sua e ouvindo os seus comentários e argumentações, não relembrar, né, algumas tradições da arquitetura local, né? Algumas tradições, sobretudo do Sérgio Ferro e do Rodrigo Lefebvre, que também sempre buscaram fazer do mínimo o máximo, né? Retirando daquilo que é convencional, né? Através do raciocínio, como você sempre
fala, através do raciocínio, tirando o melhor proveito dos materiais, né, e sabendo utilizar o conhecimento, digamos assim, corrente que existe, né, e dialogando com esse conhecimento, não para repetir, não reproduzir, mas para criar algo novo, né, algo novo que se conecte com várias tradições. Lógico, existem outros arquitetos, Eladio de Este, que a gente poderia citar, né, mas acho que, por hora, né, esses são muito importantes. Tem alguns comentários, eu pergunto se algum colega quer fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat. Aí a Jasmine leria. Vamos ver se tem. O Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo falou maravilhoso, vontade de aplaudir de pé. A Nádia, parabéns pela originalidade da sua obra. O Henrique, da minha parte, sem perguntas, acho que todos nós estamos muito satisfeitos, acho que a sua fala traz para nós muito material para reflexão, né? E, como eu disse nas nossas primeiras conversas, o convite para no próximo ano você vir a São Carlos, no IAL, Ah, para gostaria nós muito. fazermos, né, várias, enfim, várias Eu, trocas mais produtivas. Ele permanece em pé e espero que a gente possa contar com a sua presença. eu comentava a você que eu adorei ir para lá. Eu fui para lá com meu amigo Fernando de Mello. Acho que ele dava aulas aí. Sim. Ele foi incrível, porque eu fiz o percurso de São Paulo até São Carlos, em carro com ele, observando as fazendas de café, observando muita coisa que ainda eu tenho aqui guardada no coração. Amizade sempre que me mostraram o tempo todo, han sido um forte abrigo para mim, a amizade que eu sostenho com alguns colegas e queridos amigos aí do Brasil. Então, eu acho que alguma dessas coisas, ou a maioria dos pontos que são señalados no currículo como momentos importantes da minha vida, tenha por certeza que eles han estado fomentados por esse amor que provém da amizade. Sim. Muito legal. Certamente nós renovaremos todas essas amizades no próximo semestre. Então, Aí tem uma passo a pergunta, palavra. aí tem uma pergunta que apareceu. Gostaria de saber sobre a questão construtiva. Qual é a interferência que os escritores perderam têm na sua obra em propor soluções para o problema eventualmente surjam? Palestra inspiradora que facilitará o papel da tectônica. Sabe que o que acontece são duas coisas bem distintas. O que eu aprendi e que eu celebro sempre, minha proximidade com os maestros canteiros, minha cumplicidade com eles sempre foi absoluta. Lembro com muito carinho, por exemplo, o Isácio, um maestro, porque eu tinha um maestro, um canteiro, um pedreiro de muita experiência já, que eu tinha que responder com muita velocidade uma construção que estava demorando muito no concreto, tal. Então decidi começar a pré-fabricar as paredes, à espera de que o concreto tivesse já as condições para recebi-las. Então, o primeiro módulo que eu fiz, nós acabamos o horário normal de construção, às 5 da tarde. Ele ficou comigo até às 6, 7 da tarde. Fizemos os primeiros painéis. Às 5 da manhã, quando eu cheguei para a obra, para o canteiro da obra, ele já estava aí. A minha ansiedade não me deixou dormir. Ele já tinha levantado 3 daqueles 5 painéis que nós fizemos. E os 3 quebraram. Então, mas ele me mostrou que estavam aí. E nós estávamos, nesse momento, olhando o desastre que
tinha acontecido, porque desaparecia uma possibilidade, mas nesse momento ele me diz, não, isso aqui vai funcionar, porque nós não demos tempo suficiente para que o concreto madurasse. Então, se nós deixamos esse painel um dia, 2 ou 7, esse painel vai ser uma maravilha. Não tem importância agora, porque não é uma coisa que você já tinha sabido fazer uma parede no chão e depois levar ela. Com essa cumplicidade, eu comecei a certificar que as intuições que eu tinha para fazer de uma maneira diferente as obras começavam a ser possíveis, com o amparo e com a solidariedade deles. Mas, ao mesmo tempo, se você compreende que esse pedreiro trabalha para uma outra construtora, a construtora é seu inimigo, porque a construtora não quer variações, ela vai fazer aparecer um coeficiente de pânico em seu orçamento para tentar não fazer aquilo que você está encontrando que é possível. Então, o que acontece é que a nossa disciplina se ha transformado, ha sido submissa aos poderes econômicos e ha abandonado por medo, que é a pior condição, porque o amor é aquela força que permite que nós estemos comprometidos com os outros. E se expressa com o cuidado, com ter em fazer um relacionamento forte. Mas quando aparece o medo, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o medo. E quando aparece o medo de de perder dinheiro, de perder suas vacações, de não conectar seu celular, de não cambiar de carro que sua mulher está demandando, você fica absolutamente individualista. Então, o maior trabalho que para todos nós poder finalmente ser humanos é poder dar conta do medo a fazer as coisas de uma maneira distinta, de uma maneira diferente, apoiado, no caso, com sua intuição, sua inteligência e a preparação completa que você teve na escola primária, quando você aprendeu geometria, sabe que um quadrado é lado por 4, que o volume de uma viga é lado por largura, etc, etc. Essas condições que são mínimas para poder você dominar sua experiência, a experiência. E demandar a construção verificações que sejam físicas, que você pudesse bater uma parede e saber se ela está afinada no tono que expressa que está recebendo a carga ou não. Se ela sona muito grave, é que não está trabalhando. Se ela tem um som que é muito agudo, então talvez já esteja passando sua capacidade. E coisas assim, porque na fissura, no encontro, etc., etc., você vai poder observar como é que ela está trabalhando por cima dos coeficientes de segurança, que não são outra coisa mais que o embrutecimento da nossa capacidade de inventar e de imaginar, em amparo da nossa tranquilidade, em amparo do carro novo, em amparo do cable da TV das nossas casas, mas detrás de tudo isso nós esquecemos nossa responsabilidade de construir, ante tudo, uma sociedade melhor, que utilize de uma maneira mais racionais, mais eficiente, menos contaminante, mais sustentável a possibilidade da vida. Então, eu acho que uma das coisas que temos que aprender, reaprender, é a
compreender que a disciplina não tem nada a ver com o negócio imobiliário, não tem nada a ver com a constituição do gosto e desejo personal de ninguém, e que você trabalha para aqueles que foram, que são e que serão na Terra. E essa é a sua responsabilidade. Então, estar tentando ser o arquiteto de moda, estar tentando ser aquele que utiliza a forma que hoje a sociedade consagra como boa, é somente um placebo de aquilo que poderosamente nossa disciplina pode conseguir exercer. Mas tudo bem, a gente pode pensar que é bom usar tijolinhos quebrados, que cada pequena parte de um tijolinho construi e representa a vida das pessoas. Essas coisas são bobagens. Isso não é nada em relação à nossa obrigação de construir uma melhor humanidade cada dia. Eu intento não entrar na crônica rosa, que fala que somente conto algumas condições para poder fazer que o entendimento de que aquilo é feito por uma vida que acompanha as coisas. Mas o jeito de imaginar que são condições especiais e que uno é um artista ou uma pessoa muito sensível e tal, eu acho que essas são bobagens que nós temos que começar a eliminar para facilitar que todos nós estemos juntos. E não porque alguém é excepcional. Não, que a condição tradicional seja o compromisso de todos nós com a construção de um mundo novo e diferente, e que não seja porque ele ou ela ou alguém comeu muita mandioca ou camarão palito, o que foi? Ou porque no pátio da sua casa você tem o mar, então você sube e desce, coisas que não têm aportação nenhuma com a ideia de amparo que se percebe não no discurso, não onde a gente move os lábios para dizer que como um político ruim fala de que eu estou comprometido com você, mas ele, na verdade, está fazendo a solução de sua vida. Não para utilizar a dissonância, não para aumentar a dissonância cognitiva daqueles que utilizam as mesmas palavras para fazer o oposto, sino para ter a consciência que o nosso trabalho se expressa e mobiliza as pedras em auxílio e construção de uma melhor sociedade. Excelentes palavras, Solano. Agradeço. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat que eu vou ler. É do Hugo Arais. Qual o desafio que precisamos vencer para integrar mais a arquitetura contemporânea entre o Brasil e a América Latina, especialmente dentro de uma perspectiva de colaboração e integração com o meio ambiente? Como começar a fazer isso pela pesquisa e pela prática? E ele deixa o comentário. Como sou recém-formado, estou um pouco sem rumo nesse sentido e vejo um pouco de falta de rumo na arquitetura brasileira. Talvez essa integração e troca com arquiteturas também latinas possam ser uma saída. Muito boa troca, obrigada. Bem, como se faz isso? Todo mundo pensa que esses são processos excepcionais, que os pesquisadores são pessoas que utilizam microscópio e coisas assim, ou, ao contrário, é gente que ganha muito dinheiro pela sofisticação de alguma coisa. Eles são pesquisadores e falam, por exemplo, da importância da obesidade para a produção da telha, porque se você faz com o barro na telha sobre seu músculo, vai ser coisas que não têm
nada a ver, e que somente se concentra na vontade expressiva das coisas. Mas pensar, porque a inteligência é o vínculo comum de todas as pessoas. Não tem nada a ver com o treinamento cultural que nós possuímos. A inteligência não se reparte academicamente, não corresponde com uma casta que vai para a universidade, ou somente as pessoas ricas, ou somente as que moram no estado de São Paulo, e aquelas... Não, a inteligência é sempre uma oportunidade para todos nós, em todas as partes. Então, como faz alguém que está interessado, por exemplo, em evolucionar o futebol? Vai colocar uma academia de futebol para ensinar a todas as crianças a patear o balão uma e outra vez. Talvez seja um caminho, mas é muito longo. No geral, o que faz as inteligências que vão aportar vai aos lugares onde estão jogando as crianças e observam aquelas qualidades que têm. E essas são pegadas e são levadas para uma outra condição onde eles tivessem melhor comida, melhor atendimento, melhor suporte físico e tivessem a oportunidade de compartilhar o que já se sabe no caso de futebol para que eles sejam melhores jogadores. Se isso que é tão comum em todas as outras partes, por que isso não é comum na arquitetura? Por que isso não é comum no caso da pesquisa ou dos pesquisadores? Nós estamos cheios de professores que têm doutorados e que têm papers que estão cheios, mas que não construem, mas que não modificam as condições sociais, mas que não... Então, sim, você pode seguir treinando eles ou pode sair em amparo das inteligências, estejam onde elas estejam, e deixar de deixar, abandonar aqueles que utilizam somente as palavras, e discursos, e promessas ante a realidade, e observar aqueles que trabalham na realidade de uma maneira distinta. Se isso se dá, então todos nós, as universidades estariam buscando novos pesquisadores o tempo todo, lá onde estivesse a inteligência, lá onde alguém fosse capaz de imaginar uma estrutura diferente e evoluída sobre as condições iniciais. Então, esses seriam os pesquisadores, esse seria o mundo. Então, não necessariamente está vinculada à escola. Na minha experiência particular, eu ingressei à Faculdade de Arquitetura no ano 80, em plena ditadura do Stroessner. Meus professores, assim como eu falei, eram horríveis. Eu estava muito longe de observar uma arquitetura contemporânea que seja minimamente relevante por o pior motivo. Então, nós estamos condenados a não ser nada, ou a esquecer o esquema de educação com um professor e um aluno e conseguir o aprendizagem, que não tem nada a ver com a ensinança. Expandir a possibilidade do aprendizagem não tem limite para ninguém. É a partir de aprender, transformar os recursos das universidades, já não para ter professores, mas sim para ter mentores, gente que seja capaz de observar quem tem essa habilidade e venha aqui em auxílio de todos nós, daquela tradição que nós fomos perdendo, do nosso compromisso dificultoso de hoje e as possibilidades para o manhã, para que o dia de manhã seja melhor. Então, não depende de fazer ou não um curso. Ninguém pode ensinar a você a pensar ou ninguém pode determinar que áreas são interessantes para pesquisar ou que áreas não são interessantes. Para pesquisar, o que é preciso é ser inteligente e ter a vontade de comprometer sua vida em construção
de condições que hoje não estão sendo. E como você aplaude isso? Quando apareça, quando tenha, não quando você fale que eu estou estudando, a importância de... Não, aquilo não tem nenhuma transformação na vida real das pessoas. Então, pesquisador em qualquer disciplina, já seja no laboratório em Harvard, de biomedicina ou na robótica do MIT, pesquisadores são aqueles que, utilizando a inteligência, são capazes de abrir novas portas, novas oportunidades. É importante que as universidades tenham consciência da importância do custódio deles e não permitir que a erudição seja o norte que fala a importância daqueles que somente com discurso tentam soster a inamobilidade da nossa condição cultural. Talvez seja muito assim, já como tinha pouco tempo, estou falando rápido e fazendo discurso com o dedo. Eu não sou assim, me desculpo, porque eu acho que o tempo, tenho a sensação que o tempo está correndo muito rápido, e a outra sensação que tenho é que estou falando uma língua que é um atropelho à inteligência e que eu espero que não seja interpretado por vocês como uma piada, mas sim seja interpretado como um intento de estar perto de vocês. Obrigada, Solano. Acho que você acabou até comentando a respeito do ensino da arquitetura e do urbanismo, que era uma questão que tinha sido colocada pela Gisela. Uhum. E acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta, a última. Vou ter que gastar um pouco no meu espanhol agora, gente. Desculpe. Buenas noches, mucho gusto. Soy Gabriel Cunha, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Gostaria de saber se tienes contacto com os trabalhos do Instituto Bóvedas Mexicanos, como de Ramón Agriles Morales, e quais são, se há, sus cambios com os maestros construtores Bóvedas. Bueno, no tengo muchos contactos con los constructores de bóvedas. Sí, por supuesto, cuando uno estudia para ejercer dentro del amparo de la disciplina, el conocimiento es el techo. Entonces uno puede decidir qué parte techa o no, qué parte... disculpa, estaba hablando en español, ¿verdad? Quando você pensa que vai exercer o seu exercício profissional está governado pela estrutura da disciplina, você pode estudar ou não alguma coisa de seu interesse. Mas quando você é um pesquisador e você quer reformular as coisas, o conhecimento não é teto, o conhecimento que já se sabe é o chão. É de aí em diante que você intenta fazer as coisas. É muito interessante observar o trabalho dos companheiros no mundo. Eu acho que talvez Guastavino ha sido uma das figuras mais transcendentes, aquele que fez a estação central no Nova York, trouxe a bóveda catalana como uma estrutura que seja compreendida em uma situação diferente, em um país diferente, a Espanha, nos Estados Unidos. E também compreendo que os institutos normalmente desenvolvem uma prática em torno a aquele conhecimento que já se tem. Quando eu trabalho com bóvedas, ou quando eu faço aquelas estruturas que eu faço, na verdade, não estou trabalhando com bóvedas. Estou mais perto
de um engenheiro mexicano de nome Eberto Castillo, já que você é aparentemente mexicano, Gabriel R. Cunha, ou não sei, tenho essa intuição. Eberto Castillo é um grande engenheiro mexicano que também foi político, filósofo e tal, e desenvolveu uma esteroestrutura de concreto e ferro que ele chamou latridilosa. Perto dessa maneira de compreender, eu estou tentando fazer uma estereoestrutura cerâmica, compreendendo o espírito dele, mas fazendo uma coisa totalmente distinta. Eu acho que a melhor homenagem que eu posso fazer a essas persistências são o respeito àquela coragem que eles tiveram de desafiar seus inícios e tentar, com a mesma consciência, produzir essas transformações. No caso de vocês, por exemplo, é fantástica a história de Joaquim Cardoso, quando Joaquim Cardoso levou aquela bóveda inversa, aquela cáscara inversa do Senado, porque ele era um engenheiro de Oscar Niemeyer. A cúpula do Senado é uma bóveda normal, de concreto, mas a outra é uma bóveda inversa. E mostrou para Luigi Nervi, o engenheiro mais reputado na época, tal. E Luigi Nervi falou: não, isso não vai dar certo, isso vai cair. E ele explica a possibilidade do pós-tensado pela própria geometria, o peso da peça, e que por isso ele cambiou absolutamente a maneira de compreender o concreto, as condições físicas de transformação e de outorgar uma mais eficiente estrutura a partir do pós-tensado seria para vocês, eu acho, quando a forma tem a vontade, quando a própria morfologia da bóveda inversa produz a expansão que faz que o concreto seja capaz de resistir a esses esforços. Então, tudo isso está sempre presente. E a inteligência não somente está nesses lugares. A inteligência está em cada favela, em cada região, para compreender como se foi feito quando as pessoas não têm normalmente recursos para trabalhar abaixo as estruturas normais de nossas disciplinas. Então, vou anotar Ramon Aguirre Morales, vou tentar dar uma olhada e muito obrigado pelo dado. Professor Miguel? Bom, desculpa, eu tive que fechar um pouco o meu vídeo porque minha internet estava instável, mas acho que agora ela se estabilizou. Novamente, muitas graças, Solano Benítez, pela gentileza de proferir essa conferência, pela gentileza de responder as perguntas. Convido a todos a participarem, continuar participando do Enampar, que amanhã nós teremos as mesas temáticas a partir das 8 horas, e no final da tarde nós teremos uma mesa redonda para onde nós discutiremos ciência, tecnologia, inovação e soberania nacional. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado, Jasmine. Solano, grande abraço e espero encontrá-lo aqui no IAL São Carlos no ano que vem. Muito obrigado. Vai ser um meu privilégio, assim que muito obrigado novamente pelo tempo e até a próxima. A gente se vê. Ok. Até. Tchau, tchau. Muito Obrigado. obrigada, Solano. Obrigada a todos. Tchauzinho. Muito bom. Tchau.